bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, onde quer que esteja. Desta vez o canal Ilha 3 encontra-se aqui na Vila de São Sebastião, em que vamos falar aqui com uma senhora que conheci há pouco tempo, mas como é que a senhora se chama? Maria Filomena Drummond dos Santos Martins. Olha, a senhora pode-me contar um bocadinho da sua biografia, ou da sua vida? Sim. Como é que foi a sua vida? Olha, eu nasci, cresci e vivi e vivo aqui. A maior parte do tempo vivo aqui. Também passo alguns meses de verão no Porto Martins, onde trabalho, onde exerço a minha profissão de educadora de infância. Sou filha de um lavrador, com muita honra, e casei muito nova, com 19 anos, tenho 3 filhos, todos casados, tenho 4 netos, os meus filhos vivem cá na ilha, fizeram cursos lá fora, mas quiseram viver para cá. Entretanto, a minha vida, eu estudei, tive o privilégio de ir estudar com muita dificuldade, porque no meu tempo não era fácil as meninas irem estudar. Eu fui estudar para o Liceu de Angra. Primeiro fiz o ciclo preparatório, o ciclo aqui em São Sebastião como aluna externa. Depois, porque a minha professora da primária implorou aos meus pais que eu fosse estudar, que não me tirassem do estudo, mas naquele tempo os rapazes aqui iam, as raparigas eram em casa. Mas eu insisti e fui. Fiz o ciclo externo e depois, claro que a vontade de ir continuou, a vontade de prosseguir estudos continuou e eu fui para o liceu. Fiz o 7º ano de curso complementar, depois casei-me, casei-me aqui para esta casa, tive 4 anos aqui, fizemos a nossa casa, tive 4 anos aqui, dediquei esse tempo a dar explicações e depois tive a minha filha ao fim de 2 anos e depois criei a minha filha até aos 2 anos, o que prefaz os 4 anos, e depois fui fazer o curso de educadora de infância que existia em Angra do Heroísmo. Com alguma dificuldade, porque ter uma filha, ter um marido que era professor e que tinha que o preparar para ir para a escola, foi difícil. No tempo não havia creches, mas eu fiz e consegui. Sempre fui muito lutadora e defini sempre os meus objetivos de vida e fui vivendo assim. Tive sempre alguns ideais na vida, tive sempre projetos para alcançar e pronto, e foi assim que eu tenho vivido estes anos. Eu tenho mais 2 irmãos e que me honro muito e continuei trabalhei em várias freguesias da ilha. Já estou há mais de 20 anos efetiva na freguesia de Porto Martins, já faço parte um bocadinho da freguesia, sinto-me como parte daquela freguesia e trabalhei também no Juncal, nas 4 Ribeiras, em Angra, em São João de Deus, em Angra, e aqui na Vila de São Sebastião. O que é que leva a escrever um livro? A escrever vários? Como é que adquiriu o dom pela escrita e ter que editar uns livros? E porquê? Porquê? É assim, eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Quando eu referi a minha professora da primária, ela foi um grande modelo para mim. E também uma outra pessoa que me incentivou muito a escrever, logo novinha, foi o Sr. Padre Coelho de Sousa. Ele foi meu professor no Liceu de Angra, ele amava esta vila, ele era uma pessoa genuína, foi uma pessoa única, exclusiva, que passou por aqui. E ele foi meu professor, como eu já o disse, e ele fazia um jornal aqui na freguesia que era chamado A Eclésia.
E quando ele era meu professor, quando ele foi meu professor, ele vi nas minhas redações, que agora fazem temas livres, mas eram as redações de antigamente, e pedi-me algumas para publicar nesse jornalinho. E a partir daí eu criei o gosto pela escrita. Sempre gostei muito de livros. O meu objetivo, sempre gostei muito de livros. E pronto, e depois a vida foi passando, tive a altura que criei os meus filhos e há poucos anos voltei a escrever. Voltei a escrever solicitada pela nossa autarquia, que editou um jornal da autarquia e falou comigo, porque sabia do meu jeito, se eu queria assegurar, eu e mais 3 ou 4 pessoas, assegurarmos ter sempre artigos para o jornal. E eu disse que sim, que não me importava nada, fazia isso com facilidade. E a partir daí comecei a escrever para o Jornal da Freguesia e também para o Diário Insular, porque é lá editado o nosso jornal e tem, de vez em quando saem artigos. Não me meto em política, passo à parte a política, embora seja crítica, e por ser demasiado crítica que afasta a política de mim para fora. E então chegou ao ano 2016, 2015, 2016, eu tinha muitos textos, temas livres. Escrevi a vida da minha avó, achei que aquilo estava uma delícia e escrevi. E embora não tenha publicado a vida da minha avó, mas escrevi muitos textos sobre a matança, sobre os serões de antigamente, sobre as papas grossas, o Espírito Santo, o Carnaval, o Natal, e sempre estabelecendo um paralelismo entre o passado e o presente. E depois tinha estes textos todos e começaram-me a desafiar, edita um livro, e eu realmente tinha este sonho, e foi este o meu primeiro livro que eu editei. São histórias da vida, porque não é um livro de contos, não é um livro sobre um tema único, é um livro que retrata, está organizado do seguinte modo, de janeiro até janeiro, começa em janeiro com a nossa procissão de São Sebastião, que é nosso padroeiro, e vai até ao Natal e ao dia de Ano Novo. E, portanto, vai de janeiro e depois vem o Carnaval, depois vem as matanças, depois vem os serões, depois vem por aí fora tudo o que... As vivências da Vila de São Sebastião. Não só da Vila de São Sebastião, porque os serões antigamente eram vividos aqui para este lado da ilha, quase todos da mesma maneira. As desfolhas, as vindimas, o esgobalamento, sei lá, as papas grossas, a mulher dos chapéus, que vinha do Pico à Ilha Terceira, vender os chapéus, e eu tenho estes textos todos por aqui, mais ou menos, e apesar de também ter uma resenha histórica sobre também a lavar roupa na Ribeira, tenho quem descobria a nascente do Cabrito, mas este é fundamentado com fundamento histórico dos Anais da Ilha Terceira, porque existe, está bem fundamentado, porque existe mesmo como é que foi, está escrito nos anais e as pessoas, quem quer saber como é que foi o acordo feito, porque a Vila de São Sebastião foi um padre que descobriu, um padre que ainda era parente do Francisco Ferreira Drummond, que escreveu os anais, que foi caçar e encontrou os 6 cães apareceram molhados e ele não via a água e perguntou a um pastor, e o pastor disse que havia ali um buraco onde vertia a água, e ele foi atrás e encontrou a nascente do Cabrito, e depois resolveram trazer esta água até a São Sebastião. São Sebastião é uma zona que tem muita água, mas era para a levada dos moinhos, só que
era abrir um rego que tinha que ser com a vala, um rego fundo, de mais ou menos 11 quilómetros de distância, e não havia dinheiro. O Ferreira Drummond era então presidente da Câmara e da Junta da Câmara da Vila. Sim, porque a Vila tinha uma Câmara. Sim, a Vila teve uma Câmara. E ele tentou, mas o dinheiro não chegou. Então pensaram de expropriar os terrenos daquelas pessoas por onde tinham que passar, mas tinham que pagar. Então apareceu um senhor, Manuel Fagundes, que pegou nesta obra a secar e ficou. E nos anais tem as cláusulas que ele impôs aos donos dos terrenos que foram expropriados para onde a água passou, e a água vai sair ali ao princípio da freguesia, dizem que é a Cruz do Bacilo, as pessoas mais tratam por Região da Cruz, onde tem uma roda de moinho, uma casa com uma roda de moinho, que foi ali, era o primeiro moinho da freguesia. Esta freguesia teve 10 moinhos. Olha, já que estamos a falar um pouco de história, porque eu queria mais saber os livros que tenho aí, e pensei, já que está a falar nisso, já fica aqui publicamente, se está interessado um dia em falar sobre essa história, concretamente aqui da Vila. Se tiver, eu sou a pessoa para ir consigo a estar nascente, até se levares todos e a senhora contar essas histórias todas. Eu não sou formada em História. Mas eu estou a ver que é aquilo que está a fazer. O que eu estou a fazer neste momento ainda é diferentíssimo. Mas pronto, eu não me importo de dizer o que sei. Mas seria mais. Sabe porquê é que eu estou a dizer isto? Eu vou dizer porquê. É porque na minha freguesia também temos um bocado de história, tal e qual como a Vila tem, em que o meu avô me contava que a freguesia era num outro sítio. Eu cheguei a fazer 3 ou 4 programas sobre isso, em dizer que era uma igreja aqui, o outro dizia que o cemitério já não era aqui, que era aqui, que era ali, mas não há vestígios. De maneira como não há vestígios, e como sabe, a história que não está escrita não é história. E para ser história tinha que ter o documentário de pessoas de mais de idade de 70, 80 anos, claro, para provarem isso. Inclusive até falei que sou Maduro Dias sobre isso, e ele disse-me que tinha que ter testemunhas para se avançar com isso. De maneira que eu, o que acho, e até dou a minha opinião, é que nós temos uma cultura que não tem cultura. Isto é a minha opinião, porque a cultura, vi todos os documentários que eu fiz e nunca apareceu ninguém que se interessasse em desenvolver isso. Foi isso que me leva, é isso que me leva a escrever. Exatamente. É isso que me leva a continuar ainda hoje a escrever e a criar projetos, e o Dr. Maduro Dias, desculpe-me a sua ausência, tem sido impecável, incansável comigo, porque ele apoia-me 100%, embora eu não seja formada em História, mas tenho um carisma muito especial pelo passado do nosso povo, pelas nossas tradições, por aquilo. Claro que eu sei, eu pego na História, eu tenho os quatro primeiros volumes de quando editaram os Anais de Ilha Terceira, que até é um português difícil de se ler, e agora editaram-os novamente, e também os tenho, que é um português corrente, fluente, e tem os apontamentos topográficos de apoio aos anais, porque também houve sempre censura e nem tudo o que Ferreira Drummond disse passou para fora. E disse e encontrou e escreveu. Muita coisa deve ter sido alterada. Quem paga, manda. Exatamente. E então sei, através dos anais, que a freguesia de São Sebastião não era aqui, era Santana, não era ali na fonte, era lá em cima, era Porto Alegre, era Santana, o caminho de Santana era lá para cima, para o mato, e sempre me lembro do meu pai contar, e o meu avô, que eles conheciam mesmo o lugar, o Rocio de Santana.
e lá que fizeram um povoado de talvez 30 casas, 30 habitações, e havia uma ermida pequenina e que Santana aparecia, saía de lá e aparecia aqui no outeiro da fonte. Então deduziram que ela queria vir para um lugar alto que visse o mar. Pode ser uma lenda, uma fábula, pode ser mítica, pode ser... Então vieram para baixo. Quando eles, penso eu, a minha interpretação, quando eles, os povoadores, povoaram esta ilha, eles procuraram, eles já sabiam que ela era fértil. Primeiro lançaram o gado aqui e foram-se embora e voltaram, e quando voltaram o gado tinha procriado, as sementes tinham crescido e eles realmente vieram para cá. E acontece que eles vieram, mas quando povoaram foram mais para o interior, por causa dos corsários, por causa da pirataria, por causa de... Porque isto aqui sempre foi, os Açores sempre estão num ponto estratégico no mapa, é um povo migratório, imigrante, mas eu considero mais migratório, porque é um povo que tanto está aqui como está ali, e a grande imigração deu-se logo para o Brasil, e depois as naus que vinham da Índia paravam aqui, os do Brasil também paravam aqui, abasteciam-se, trocavam alimentos e pronto, e foi povoando assim. Não há certezas pelo sítio certo por onde eles entraram a primeira vez. Eu há anos atrás pensava de uma maneira, agora já penso de outra, porque a maturidade também ajuda-nos a ver as coisas com mais claras. E quando me diziam que eles tinham entrado para as 4 Ribeiras, eu dava o cavaco, dizia que não é possível, mas realmente Fernão Dulmo entrou para as 4 Ribeiras e vi que tentou deixar lá alguns animais e ficar lá uns tempos, mas depois achou que aquilo não produzia e pegou, foi-se embora. Também sou da sua opinião, e sabe porquê? Porque é a única queda de água que se vê para o mar na Ilha Terceira, nas 4 Ribeiras. E leva-me a crer que a embarcação viram água e pararam ali. Depois vieram, uns anos depois, vieram aqui para a Costa Sul e viram a água ali na Senhora da Graça. E entraram pelo Pesqueiro dos Meninos, que é um lugar muito bonito, mesmo muito bonito. E tem uma rocha toda recortada, um lugar muito bonito. Já viu? Sim, já estive lá. Já estive lá, aquela rocha é toda muito bonita, todos os lugares têm o seu nome próprio, tem a Bolsa dos Termossos, onde os rapazes antigamente aprendiam a nadar, era lá. Do tempo do meu sogro, do meu pai era mais para a Salga, mas o meu sogro, eles iam aprender a nadar, era lá. A Poça dos Termossos, punham os termossos a curtir, era lá. Tem ali vários pesqueiros, todos com o seu nome, e eles vieram por ali porque viram a água a brotar na terra. E construir, era um freio que vinha, um frato que vinha na nau, e eles estavam sequiosos, e então tinham prometido que quando encontrassem água erguiam uma ermida, e foi denominada a Ermida da Senhora da Graça, que está muito bem arranjada agora, está restaurada, e é um lugar muito aprazível e agradável de se ver. O que eu ia dizer, portanto, a senhora tem esses levantamentos todos de pessoas que lhe contam isso, porque há muita coisa que está aí que não está documentada. Estas que eu estou a falar estão praticamente documentadas, sim, documentadas. Algumas podem estar bem documentadas, mas têm fundamento histórico. O que é que lhe leva o interesse por isso? Gosta de ouvir contar as histórias antigas? Sim, gosto muito de ouvir estas histórias, aliás, desde pequenina, porque a minha avó, eu só conheci uma das minhas avós, e ela tinha, o meu avô paterno,
emigrou para os Estados Unidos no princípio do século passado e voltou ao fim de 5 anos e eles normalmente iam com o objetivo de voltar e voltou. E depois casou, teve os 6 filhos. Mas eu admiro e eu os reconheço que as pessoas que saíram daqui, que emigraram, quando voltaram já vinham com outros horizontes mais abrangentes. Eles penaram, eles não conheciam a língua, eles não conheciam, para já não sabia ler nem escrever, mas ele foi trabalhar e ele tirou conclusões e trouxe aprendizagem daquele tempo que lá esteve. E uma das coisas que ele fez foi que os seus 5 filhos todos dessem a 4ª classe. E todos deram. E meu avô era assinante do jornal, para que eles lessem, não perdessem a leitura. E quando nós, netos, começávamos a ler, líamos para ele adorava ler. Ele adorava que lêssemos para ele. E a minha avó, eu gostava muito de ir para lá, porque ela contava-me essas coisas antigas. Por exemplo, o meu avô comprou uns terrenos onde tem o Parque de Campismo da Salga, aqueles terrenos por ali até à Quinta do Bom Jesus, que dizem que é a casa da Brianda Pereira. Mas está lá chamada a Casa da Salga. E eu lembro-me da minha avó e comigo, a pé, de São Sebastião, pelo caminho de Porto Esteu, e metemos-se para Canada, que vai dar à casa da Brianda Pereira, e fomos à casa. Eu lembro-me perfeitamente disso. E ela contou uma história, eu na altura não tinha lido anais nenhuns, nem sabia nada de nada, mas ela contou-me e sabia. Olha, portanto, não me conta a sua história. Não me conta essa Fica história. para outra vez, não é? Exatamente. Porque eu gostava de ir ao sítio e se pudesse ir comigo e contava uma história da Brianda Pereira, porque eu sei que há aí 2 ou 3 versões. Pois eu posso contar só a que sei, não a que sei e a que eu acredito. E a que eu acredito que seja. Sim. Mas então, sim. Voltando ao meu livro, ao meu primeiro livro, eu digo que é o meu ex-libris, porque realmente. Olha, tem sobre o linho, tasquinhar o linho, cultivar o linho, cuidar das roupas, a tal nascente da água, que depois vai, essa nascente de água vem por um rego, que eles diziam mesmo que era a ribeira, mas não era a ribeira, que era um rego de água, e vem, atravessa a freguesia, e depois havia aqui na fonte de São Sebastião, onde há as touradas, onde hoje é o Jardim da Casa de Povo, havia ali um tanque grande, era como uma comporta, e a água ficava fechada ali dentro. Foi por duas vezes que houve enchentes, a água saltou e derrubou o muro, e foi para aquela arrabal de abaixo, está a ver aquela parte inclinada por ali abaixo, e aquela água, pelo arrabal de abaixo havia 9 moinhos, 9 que o outro lado de cima faz 10, e aquela água fazia moer, os moinhos trabalhavam com a água e tinham que moer todos ao mesmo tempo. Quando abriam a comporta, eles tinham que moer todos ao mesmo tempo, em simultâneo. A água passava neste, moía neste, passava no outro, moía no outro, e ia moendo. Embora eles tivessem também, este rego de água ainda existe, este rego onde a água passou, existe, está lá, não há vestígios dos moinhos, a nascer o restaurante Os Moinhos, que foi aquilo eram 2 moinhos, e o Marcelino Cipriano, fez a reconstituição do moinho, só que esse moinho agora está em restaurante, como está, mas não está especificamente bem clarificada a parte. A gente percebe que ali que é a roda de moinho, que é a mó, que tem as coisas, mas é um espaço pequeno e está muito afogueado com outras coisas antigas que também são bonitas e são de valor, mas que no meu entender deviam estar
colocadas noutros sítios e ter mesmo só a parte do moinho bem clarificada. Não há outro lugar, senão lá embaixo, quando se acaba de descer o arrabalde, quem vai para Maria Vieira tem uma casa que tem um fundão para baixo, havia ali um moinho, havia os moinhos de roda d'água e os moinhos de rodízio. A de roda d'água tinha uma roda exterior e o rodízio interior. A roda exterior é que fazia andar a interior. Sim. E havia quatro dos nossos moinhos eram de roda d'água. A única roda d'água de ferro é lá em cima, o primeiro moinho, as outras eram rodas de madeira. Ok, e essa era depois, e editou mais 3 ou 4 livros, não é? Este foi o primeiro, o meu ex-libris. Depois, claro que sai caro editar um livro. Eu resolvi fazer este livro, Monumento a Drummond, Povo de Rossio. Ali numa parte da freguesia, ali para dentro, para o outro lado, há o Monumento a Ferreira Drummond, que foi construído em 1951. Este monumento a Drummond, eu a que fiz este livro, e a que paginei, a que pus as fotografias e fiz online. Claro, muito incentivada por uma pessoa que também me tem ajudado muito, que é o Dr. Dionísio Sousa. Ele começou a dizer que não ia, que era uma pena ir parar, que tinha que continuar, que tinha muita coisa, e que isto tinha que ir para a rua. Claro que eu não sou perita no osso na matéria, e muita vez o Dr. Dionísio veio à minha casa e eu fui à casa dele para cortar fotografias, para montar fotografias, para pôr isto aqui, porque claro, saía preto e branco, porque eu também não posso investir, porque hoje as pessoas leem muito pouco. A informação entra pelos olhos de dentro e eles não procuram ler. Nem saber porquê. Sim, mas não procuram ler, eles querem saber uma coisa. Eu acho uma grande diferença entre, quando eu estudei, eu ia para o arquivo público fazer trabalhos de grupo com as minhas colegas, consultar enciclopédias, ver isto, ver aquilo, porque eu não tinha na casa dos meus pais, e não tinha, e ficava no arquivo, e fazia isso. Agora eles todos têm internet, têm computador, vão ao Google e sabem tudo. Até há quem tire os resumos dos livros que são obrigatórios para ler. Por exemplo, eu lembro-me que tínhamos que ler os Maias, dessa de Queiroz. Há o resumo dos Maias para se ler. Isto é mesmo facilitismo. Não é formar pessoas. Mas voltando ao meu livro, o Monumento a Drummond, Povo de Rossio, eu dei-me vontade de fazer este livro porque eu sempre passava ali, eu gostava de brincar naquele espaço. Neste espaço aqui de roda deste monumento, vês letras em bronze, tinha aqui uns bancos de cantaria que já não sei onde é que eles andam, e agora tem uns buicos feios horríveis. O monumento é o mesmo, mas puseram uns buicos feios horríveis, e aquilo ali é um lugar bonito. Continua lá o monumento e continua só à volta do monumento a que se transformaram aquilo. Pronto, está ao gosto de quem manda, mas eu gostava daquele lugar e também sabia que aquele lugar antes tinha sido um pântano de água, um charque de água de podridão, de doenças. Em 1900 tivemos a peste e as pessoas tinham muito medo de deixar os seus filhos irem para ali brincar. Porque ali criavam galinhas, criavam patas, morria, por exemplo, uma gata tinha gatos, pegavam os gatos pequenos, atiravam para o charco.
E portanto, aquilo era doenças, era um foco de doenças. E a minha avó contava-me, outra vez, que não deixava os filhos ir para lá brincar, porque aquilo era um lugar perigoso, porque era assim, porque era assim. E eu comecei a sentir curiosidade e depois, quem fez o monumento, quem é que construiu, a pedra de onde é que veio, e quem foram os canteiros que trabalharam a pedra. Um dia disse aos meus filhos, olha, a mãe vai descobrir os canteiros e os caboqueiros. Não sabemos o que é isso. E são engenheiros. E eu disse, não, eu tenho que pôr mãos ao trabalho e tenho que fazer. Então fui saber quem foram os caboqueiros que arrancaram a pedra para ali, para aquele monumento. Onde é que veio a pedra branca? Foi pedra branca que um senhor deu para ali. Aquela pedra foi toda acartada em carro de bois, foi toda talhada e foi toda aparelhada para fazer o monumento. O projeto do monumento veio do pai do Dr. Maduro Dias e quando tínhamos aqui o padre Joaquim Esteves, que era de Famílias dos Altares, ele era um padre muito rigoroso e devemos a ele muita coisa. Uma das coisas que devemos é o pórtico da nossa igreja, que aquilo estava tudo tapado e ele arregaçou mangas e destapou, pôs as portas em estilo gótico e manuelina, que estava tudo tapado, o frontispício da igreja. E ele é que se meteu para essas secretarias e a que andou para se fazer a obra. E no Rossio ele também apresentou os caboqueiros, arrancaram a pedra, apresentou os canteiros que iam fazer a obra e disseram-lhe que não, estes homens não são capazes de pôr este projeto de pé, porque eles apareceram lá descalços e de calças rotas, remendadas. E ele disse, estes é que vão fazer, e eles é que fizeram a obra. Estou a ver que a senhora está a fazer um trabalho quase de historiadora. Mas não, eu acho que formada em história. Não, mas está a fazer o que eles deviam fazer, porque aquilo que a senhora está a fazer um ótimo trabalho e, na minha opinião, acho que deve continuar sempre assim. Sim. A senhora deve ter muito trabalho em saber essas coisas todas, Sim, porque eu sei que isso dá trabalho. Perco muito tempo, mas eu não acho que seja tempo perdido. Exatamente. Porque isto há de ficar um livrinho destes, eu estou para ir levar, porque pediram para eu ir levar um de cada e já não tem, porque estes eu mandei fazer números pequenos à biblioteca pública e para que fique lá e para que sejam registrados, porque isto, um dia mais tarde, alguém que queira consultar. Exatamente. Porque depois eu notei que as pessoas passaram a zelar por aquilo, a zelar pelo monumento. E como é que eu descobri que as pessoas zelavam pelo monumento? Comecei a ver fotografias, não sei se dá para a câmara ver, a fotografia deles todos diante do monumento. Sim. O povo que morava ali naquele lado, todo direitinho diante do monumento. E eu consegui identificar 99% dessas pessoas. Eles zelavam para aquele espaço. À volta havia calçada e eles zelavam por aquilo. E depois fui saber e soube que aquele lugar era pantanoso, era um charco pantanoso, porque havia a água que vem ali do meio da freguesia, dos brechos, vinha por ali por um rego, que é na Canada da Quinta, e que vinha para ali fora, até as mulheres que teciam linho, que teciam no tiar e que tasquinhavam o linho, metiam um linho de molho na água do rego que passava, e aquele rego vinha parar no tal charco. Eles tiveram que arranjar maneira de tirar a água daquele charco. E então, debaixo do sítio onde tem o monumento, eu não sabia, soube agora quando fiz este livro, há 2 tanques feitos em cantaria, onde a água ainda corre para lá, porque a gente vê as sarjetas da água.
A água continua a correr, a água continua a existir, continua a vir para ali abaixo, só que vem para as sarjetas e vem para aquele caminho todo onde tem a cooperativa, que é nada de trás, e vem, passa aqui o passo ao pé da casa do Sr. Francisco Alves e vai para o caminho de fundo e vai para o caminho da ponta abaixo, no rego d'água, e vai até ao mar. Não é aproveitada. Pois, isso então nós já sabemos, não é aproveitada. E eu até tirei fotografias já à saída da água ali no caminho de fundo, porque eles puseram já uns tubos de PVC, porque aquilo estava, via-se que era pedra que estava ali, isto foi tudo feito a pão de milho. Pois, claro. Muito se trabalhou ali. Exatamente. Quanto aos capoeiros, eu tenho rapazes da minha idade que os seus pais eram capoeiros, arrancavam pedra e era com pólvora e um rastilho de pólvora, e eles, até me impressiona dizer isso, mas é verdade, eles ganhavam o dia a fazer aquilo, descalços, mal alimentados, muitas vezes comiam cebola com pão. Mas não viravam a cara. Hoje em dia já ninguém... Não iam para o rendimento, para o resis. Pois. Não iam. Pronto, isto era também era escravidão em certos aspectos. E pedia-lhe se pudesse acelerar mais um bocadinho. Sim. Agora, este livro foi também em 2018, em 2018, e este foi o centenário das mordomias. O centenário do nosso Império fez 100 anos em 2018, e o Dr. Dionísio fez os estatutos do Império. E eu disse-lhe um dia em conversa, aí tem tudo escrito sobre as mordomias do antigamente, porque hoje ninguém quer ser mordomo de bode, porque puxaram a tasquia muito para cima, fazem mesas da romba, fazem coisas que não têm nada a ver com o Espírito Santo, com as comidas tradicionais do Espírito Santo, e ninguém quer ser mordomo. E eu fiz o paralelismo, ele disse, edita, e eu editei. Eu disse, não quero tirar, só pus em livro depois de ver os estatutos dele, de maneira alguma. E então é um memorando para se ter presente o passado e o presente o património imaterial, aquilo que se vivia, que viveram os nossos pais e avós, transmitindo para a geração presente pelas vivências reais das festas de Espírito Santo, na festa da mordomia e dos bolos ao longo dos anos. Mordomias e bolos ficará no auge da viragem do século XX para o século XXI. Uma mudança na expressividade destes festejos sem que a sua essência seja ultrajada. Sinal que a semente foi bem lançada à terra e deu fruto e que está sendo saboreado no presente sem menosprezar o passado. O património material continua visível e lindo. O património imaterial continua a vivenciar-se na essência da partilha e da caridade com muita fé. Antigamente esta freguesia era de lavradores e então criavam para o Império, cada mordomo criava para o Império um animal, e aquele animal que era depois para dar nas esmolas de bolo na praça, porque nós aqui temos o dia das mordomias na sexta-feira, em que vai Santa Isabel, sai do Império, vai por casa de todos os mordomos recolher. Antigamente recolhia os açafates de pão que cada mordomo cozia na sua casa para levar para o Império, levava 100 açafates, as pequenas e os namorados, e era a festa daquele tempo. Agora já não é assim, o pão vem da padaria, mas ainda se faz simbolicamente, algumas brindeiras vão meia dúzia de açafates, cada mordomo leva 2, 3 e faz-se. Só que já não se cria os animais, simbolicamente enfeita-se um bezerro e passa-se
pé do Império, com a filha harmónica, e depois no sábado, essa carne depois era dada no sábado e continua a ser dada porque se compra carne, ou porque até há pessoas que oferecem a desmola ao Senhor Espírito Santo a carne para as Irmandades. E nós temos, quando é no sábado de boda, a nossa praça enche de gente e fazem as mesas assim em U, e vai a coroa do Senhor Espírito Santo, e vai Santa Isabel, e vai à praça, vai à missa às 7, e depois vai à praça, benzer, o Senhor Espírito Santo vai benzer aquelas Irmandades, que constam de 1 litro de vinho, um pão e carne. Mas só para quem é irmão, quem paga a sua cota ao Império. Antigamente era diferente, por isso eu pus a diferença entre o antigamente e agora, e apelo que se faça com mais humildade, que falta muita humildade nas pessoas. As pessoas hoje não são nada humildes. Se um tem uma coisa, o outro tem que ter logo acima uma coisa superior àquela. Se uma põe uma mesa desta maneira, a outra tem que ser superior àquela. E isto vem desde de lá para trás. Já Francisco Ferreira Drummond, quando escreveu os Anais da Era Terceira, tem lá numa parte, os meus anais que eu comprei, eu costumo tomar notas mesmo no livro, porque os livros são meus. Tomo notas para quando quero consultar, sei lá onde é que vou. Ele diz que houve uma altura em que houve casas abastadas aqui da ilha que foram à falência porque demasiada exuberância, demasiado... Exatamente. E, portanto, isto não pode continuar assim. Isto não há governo que aguente. A gente, eu não me quero meter de maneira nenhuma na política, mas isto não pode ser. Isto não pode ser. A gente tem que ser humildes. E é uma das coisas que me está a fazer mal, é neste atual momento de pandemia mundial, eu sempre pensei que as pessoas baixassem um bocadinho, baixassem a ousadia de quererem a luxúria, o quererem ser sozinhas, o quererem mostrar-se, o quererem... Há lugares e é em tudo, pronto, é como tudo, em que as pessoas vivem para a aparência. Onde é que estão os valores? Perderam-se os valores. E quem trabalha, como eu trabalho, numa escola, eu agora estou de baixa médica, porque problemas depressivos e eu já tenho os meus anos e já devia estar reformada, mudaram as leis das reformas e trabalhar com meninos pequeninos é muito cansativo. E portanto, eu tive que vir para casa e não aguento e não consigo. Mas nós notamos que cada vez mais as crianças estão diferentes. Mas querem é ter, é o ter, e não o ser. O ser é o ter, eu tenho isto, eu tenho aquilo, tu não tens, tu, e isto perdeu-se. Depois vai aqui os meus devaneios. Este então é texto, são textos, são devaneios. Sim, senhora. Devaneios. Este é o último, não é? A seguir. Este é a biografia da senhora. Esta família veio ter comigo para fazer a biografia desta senhora e foi com muito gosto que eu fiz a biografia da senhora Maria Rocha Leal. Estamos aqui a biografia. Foi por causa deste livro que me fez vir aqui, que é uma senhora que eu não vou dizer a idade. A gente vai ter o privilégio talvez de entrevistar esta senhora,
Portanto, e a senhora foi convidada para fazer a biografia Sim. dela por ser muito amiga dela, não é? Não, eu não conhecia, nem conhecia a senhora, nem conhecia a senhora, apenas parava ali no estabelecimento das netas e elas já que me conheciam a minha obra. E então um dia falaram como é que se queria fazer e eu fiquei face na face, uma biografia, é uma coisa que eu ainda nunca tinha feito, embora já lhe disse que fiz a vida da minha avó e uma biografia é isto. E fiz com muito gosto, gostei muito de conhecer esta senhora e vai gostar de falar com ela. Mas antes, vai já terminar, eu vou-lhe dizer que estou metida numa alhada muito grande. Porquê, senhora? Por isso, é assim. Eu, antes de começar a fazer a biografia da senhora Maria da Rocha Leal, eu estava a fazer um livro, estou a fazer um livro que se vai chamar Do Grão até ao Pão. A semente que cai na terra, a semente do milho, a semente do trigo, até chegar ao pão, os passos que dá. E fui fazendo isso como se fazia antigamente. Depois, como se faz agora. E fui ver semear o milho agora, que sabia como é que se semeava antigamente, porque sou filha de um honrado lavrador. Tenho muita honra do meu pai, dos meus irmãos, do meu irmão que ainda é lavrador, e tenho muita honra. E é assim, eu sabia os homens da terra, sabia o que eles faziam, sabia. O meu pai nunca me levou para as terras, mas sabia, só me levou uma vez para eu ir descabeceio, ia morrendo lá, mas sabia a vida da terra como era. Acontece que depois, quando cheguei à parte do trigo, semear o trigo, ceifar, o levar a comida às terras, quando se diz a uma filha, eu tenho uma filha que vai fazer 40 anos, e eu contei à minha filha, talvez já há 3 anos, olha, a avó ia levar comida às terras o dia da ceifa, levava uma tigela de sopa, na altura eram as sopas de pão com ervilhas e repolho, um bocadinho de conduto de porco, toucinho de fumo. Na altura já não havia, na altura da ceifa, em junho, já não havia condutos de salgadeira, era o toucinho de fumo. E eles sentavam-se num canto do cerrado e comiam cada um o seu eito da tigela. Para ali abaixo a comer. Credo, minha avó, porque é que não levava uns pratinhos? Ah, pequena, tu sabes, lá naquele tempo não havia pratinhos e mais guardanapins, e era para ali abaixo na mesma tigela. Claro que essa juventude não vivenciou isso e dá-me vontade de passar isto tudo para o papel, para que fique património. Isto é o nosso património material, aquilo que não se vê, porque não se vê, mas que foi o que se fez, foi como se viveu. E depois havia as eiras de Beleutrigo. Nós tínhamos aqui nesta freguesia uma eira que debulhavam 6 juntas de bois. Portanto, isso é uma eira pública? Não, era de uma família. De uma família. E eu sei o funcionamento da eira e sei como é que as coisas funcionavam. Portanto, eu então vou fazer o livro, este livro vai começar na sementeira, por aí abaixo, do trigo, do milho, antigamente do milho agora, como é que se tratava o milho? O milho era usado para fazer o pão de milho e para vender. E agora para que é usado o milho? A senhora vê burras de milho. Pois não. Nem escalões de milho. Também não. Já não há desfolhas. Também não. Já não é preciso os engenhos de bolhar milho. E também já não há os ranchos que vão cantar à noite. Nada disso, não há nada disso. Portanto, agora o milho é silhagem para os animais. Exatamente. E então eu fui ver silhagem, fui ver um silho, fui ver como é que se faz, passei um dia de silho. E apreciei muito o trabalho honesto de um lavrador. E fui ver, e presenciei, e além disso,
Dentro da silhagem houve uma evolução. As primeiras máquinas de encilhar eram de uma maneira, depois passaram a ser de outra maneira e portanto, tive que escrever esta evolução toda. Portanto, eu tenho já escrito material para 2 livros. Por isso é que está metida numa alhada. Estou metida numa alhada porque eu ainda estou nas debulhadoras e depois é assim, comecei a falar das debulhadoras de São Sebastião, apareceram logo 4, quando eu conhecia 3, e depois apareceram 4, e depois havia um senhor de Porto Martins que me disse que o CEPAI em 1937 estava na tropa, era artilheiro e vi desembarcar 2 debulhadoras, as primeiras 2 debulhadoras aqui para a Ilha Terceira. Vinha uma da Alemanha e a outra da Inglaterra. A senhora sabe coisas que pouca gente sabe. E então eu disse, eu não vou falar só das debulhadoras da Vila de São Sebastião, vou falar desta também. E fui falar desta, e depois este vendeu àquele, e depois já fui para a Vila Nova, e depois já fui para as Lajes, e estou acabando a voltar à ilha. Agora estou parada por causa de Covid, mas eu tenho contactado com imensas pessoas, e eu só tenho a agradecer às pessoas que colaboram comigo, e que me recebem na sua casa, e que me recebem, e que me que me respondem às perguntas, às pessoas que me emprestam fotografias, porque é assim, eles compravam, eles faziam a sociedade, hipotecavam os bens que tinham, a casinha, as terras que tinham para comprar uma debulhadora. E se aquele negócio não desse certo, ia tudo para água abaixo. Eu acho que a senhora está a fazer um trabalho. E, portanto, eu vou continuar esse trabalho, não sei quando eu vou acabar. Quando acabar, acabou, mas fica concluído. Já me disseram, que não sei como é que eu vou editar, gostava que ele saísse em livro assim como este, primeiro, que fica bonito, tem fotografias lindas daquelas pessoas. Eu tento o máximo saber os sócios dessa debulhadora quem eram e arranjar uma fotografia deles todos. Sim, senhora. A minha filha fica muito preocupada e diz-me: oh mãe, tu vais confundir os nomes destes senhores. Eu digo: não vou confundir nada. Eu vou pondo tudo direitinho. No meu computador sou eu a que mexo. E portanto é o meu trabalho que está em mãos, mas é como o senhor me acabou de dizer, a senhora leva muito tempo, pois levo, porque a seguir ia ter o trigo debulhado, a seguir ia ter o trigo debulhado, o trigo para onde é que ia? E depois ia para o moinho, e vou falar dos moinhos do Arrebalde. Hoje o Macanal tem agora uma delegação em Relmar, em que os migrantes contam as suas histórias daqui quando foram para lá. São vidas difíceis que tiveram e acho que a sua história vai agradar a eles, que eles vão gostar de ver isso. Pois é, assim, eu falo todas as semanas para a estação de rádio do Sr. Euclides de Álvares. Sim, senhora. Todas as semanas eu tenho o compromisso de ler um texto para ele, para a estação. Ele quando esteve aqui, que foi homenageado, penso que há 2 ou 3 anos, eu não conhecia aquele senhor, ele veio à minha procura, até eu estava no Porto Martins, e convidar-me para eu participar, porque ele ouvia, ou não sei como é que ele soube de mim. E eu vou continuar, pretendo continuar a fazer o meu trabalho. E quando eu estava a falar nos moinhos do Arrebalde, era só para dizer uma coisa. Nós passamos para o Arrebalde abaixo e o senhor vai pensar assim: aquela mulher, como é que diz que houve aqui 9 moinhos, eu não vejo nada disso. Nós tivemos aqui um descendente de Ferreira Drummond, que é o capitão Luís Machado Drummond. Este capitão fez a pesquisa dos moinhos até 1951 ou 59, por aí. Só que daí para cá, quando ele parou, havia moinhos, mas daí para cá, aqueles moinhos desapareceram. E agora, havia, por exemplo, o moinho de João Inácio, o moinho de Felicíssimo, o moinho do tio José Cipriano, também tive o tio Chico Cipriano, o tio José Cipriano tiveram moinhos, o moinho de João Gago. Onde é que estão estes moinhos? E eu fui atrás
porque ainda tem pessoas que sabem, e fui atrás saber, o moinho de Tifelicíssimo hoje é a casa de fulana. Está a perceber o que foi o trabalho? Aqui houve um moinho, onde é o reservatório da água, lá embaixo, um reservatório que a água, que é um reservatório que apura a água, que vai da fonte para o gato, que é aproveitada pelos lavradores para o gato, e depois vai sair lá embaixo no pesqueiro dos meninos, sempre tem um rego de água que vai sair lá embaixo. Esse reservatório era o moinho do meu avô. Mas se serem uma pessoa qualquer, que era lá moinho nenhum, está a perceber? E o meu trabalho foi pegar nisto, pegar naquela parte que o senhor fez e pesquisar que voltas que isto deu para ficar nesta casa. Onde é que estão os testemunhos? Infelizmente, eu tinha um amigo que partiu ano passado, era pouco mais velho do que eu, e eu tive alguma dificuldade em perceber o funcionamento do rodízio e a engrenagem, porque eu não vi nunca aquilo a funcionar. O meu marido vive que morava ao pé do moinho, cresceu ao pé do moinho, e esse meu amigo, que desde o tenho, o Manuel Fernando Godinho, o Manuel Fernando restaurou o moinho que tem atrás da Câmara de Angra. Há ali um moinho. Sei, já vi. E ele aqui o restaurou. E ele estava a restaurar o moinho de Sogro, que era o último moinho, o moinho de Chico Gago no Arrebalde. E fui à casa da sogra e da mulher dele, e dele, que ele vivia lá, e disse, eu bem, quero saber o que é que vocês têm para me contar do moinho, de ter pai. E ela disse, quem vai contar é o Manuel, que o Manuel é que sabe. E ele foi buscar um papel e explicou-me, fez os desenhos, tudo direitinho, que eu percebi quantos dentes tinha o rodízio, quantas voltas dava, quantos baldes tinha, quantas pás tinha. Eu percebi aquilo tudo direitinho. Ainda bem. Mas Deus levou. E, portanto, havia depois, parava ali, a água chegava ali, parava naquele moinho, corria para baixo para o mar. E depois, para a esquerda, vai para os Salgueiros, para a direita vai para o caminho da Maria Vieira. Aquelas terras para o lado dos Salgueiros são designadas as terras d'água. As terras da terra d'água. E produziam 2 vezes no ano. Quando cortaram a água da nascente do Cabrito para a Vila de São Sebastião, que deram motores aos moleiros para fazer moer anevoteado, também deram dinheiro aos donos das terras para recompensar a perca da produção que eles iam ter consoante o alqueire de terra. Acabaram com isso. Está lá só o rei cheio de silvas. Olha, foi uma reportagem um bocadinho longa. Pois olha, e disse ao senhor que falava disso. Agradeço-lhe ter recebido aqui na sua casa. O gosto foi meu, o prazer foi meu. Quando o senhor quiser voltar para falar de alguma coisa em concreto que eu saiba, sim, o gosto é meu. Sim, senhor. Muito obrigado. De nada. E até uma próxima, então. Espero que os ouvintes gostem de ouvir. E sei que sou muito aborrecidinha. Vamos a ver. Obrigado. Obrigada a eu.